Hoje eu vou te mostrar o como que você consegue ter um projeto tão como esse. E vamos voltar de análise de novo? Vamos! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série de análise de projetos, porque afinal de contas eu gostei muito, mas muito de gravar aí o último vídeo de análise que foi, sei lá, umas 2 semanas atrás, acho, semana passada, semana retrasada, não sei, mas foi solto aí pra vocês. Espero muito que você também tenha gostado. E nesse vídeo a gente vai voltar e fazer uma análise de projeto diferente. Se na última análise a gente falou sobre o poder da apresentação de sucesso dentro dos projetos, hoje a gente vai falar da fundação, que é basicamente a análise de um projeto da missão 1 da minha aluna Anissa, que pontuou 21 pontos de 25 dentro do seu relatório de missão 1, o que pra mim, né, pra todos nós, é realmente um nível muito alto. E obviamente que você vendo só o projeto, você já sabe que realmente o negócio foi muito bem feito, foi muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem modelado dentro do ArchiCAD. E se você chegou agora dentro dessa análise de projeto, nem viu a última análise, nem viu o primeiro vídeo, tá tudo bem, porque afinal de contas isso aqui não é uma sequência de aulas, isso aqui é uma série nova aqui dentro do canal, que eu tenho o objetivo de trazer pra você ótimas referências de projetos feitos pelos meus próprios alunos do SPMT. Boas referências de projeto para que você consiga aprender ótimas formas de fazer coisas no ArchiCAD, para que você pegue boas referências mesmo de soluções projetuais, soluções de modelagem, soluções de representação dentro do ArchiCAD ou dentro de qualquer outro projeto, né, qualquer outra ferramenta que você for usar, e para que você também aprenda como que você pode melhorar os seus pontos de do's and don'ts dentro do ArchiCAD. Ou seja, como que você pode aprender erros, sacadas ou pontos de melhorias que eu for apontando inclusive para os meus próprios alunos. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Bela, eu sou a professora dentro desse canal e dentro daqui eu tenho um único objetivo, que é basicamente te introduzir ao universo BIM, para que você como arquiteto possa utilizar uma ferramenta BIM que foi pensada exatamente para você, é para você mesmo, só para você, não foi pensado para engenheiro, foi pensado para você, arquiteto, e consiga elevar o nível dos seus projetos para um novo patamar utilizando a melhor ferramenta BIM do mercado para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. E a Anissa, ela é um ótimo exemplo de aluna chaveirinho, que já vem aí há um bom tempo dentro comigo, dentro de outras turmas também e dentro do próprio SPMT, para mostrar o como que um projeto bem modelado, utilizando ferramentas nativas do próprio ArchiCAD, pode fazer total diferença na forma como você mostra até mesmo seus estudos preliminares para os seus clientes. Como eu falei, a Anissa apontou 21 de 25 pontos dentro do seu relatório de missão 1, que é basicamente a missão onde eu cobro, exijo, peço ou procuro que os meus alunos tenham aí fixados na cabeça deles o que é um bom modelo feito dentro do ArchiCAD. Ou seja, como que você pode ter uma boa fundação do seu modelo dentro do ArchiCAD para que através dessa fundação você consiga elevar o seu projeto para uma apresentação de sucesso, como da Gi que eu mostrei na última análise, para que você possa elevar a sua modelagem para uma modelagem específica, que espero trazer mais futuramente projetos a respeito disso, e também como que você pode construir um bom modelo partir dele com inteligência e através dessa fundação que foi feita, você consiga entregar projetos muito mais inteligentes e mais rápidos para o mundo real, que é a parte de projeto executivo feita 100% dentro do ArchiCAD, da forma mais automatizada possível e mais eficiente possível dentro dessa ferramenta. E a Anissa, dentro dessa missão 1, ela chegou nessa roda de pontos aqui. Ela conseguiu obter nota máxima no critério arroz com feijão, o que significa que ela conseguiu extrair o máximo do briefing dela e demonstrar o briefing que foi apresentado para ela dentro da missão, dentro do projeto do ArchiCAD. Pontuando também nota máxima no critério explorador, utilizando boa parte, não, vou falar real, né? Utilizando todos os elementos do modelo nativamente, ou seja, ela não importou um único bloquinho, nenhum broquinho que ela que seja, ela não utilizou nada externo, só
apenas o que o próprio ArcCAD nativamente já tem para oferecer. E você aí reclamando de que não consegue modelar fora do SketchUp porque não tem a Warehouse. Será que realmente é o ArcCAD que não tá conseguindo te ajudar ou você que não tá se ajudando no processo? Fica aí a pergunta. E também pontuando nota máxima no critério MIS Projeto, tendo utilizado aí muitas das superfícies de alta qualidade e estratégias de modelagem que eu vou mostrar para você e que garantiram a ela uma visualização estética muito agradável e palpável para o cliente dela afinal. E os únicos critérios que ela não pontuou nota máxima, mas não foi de forma alguma ruim nesses critérios, foram os critérios de Lego Master e senso de projeto. E nesse vídeo eu vou te contar como que a Anissa poderia aprimorar esses pontos, né, pontuar mais neles, nesses critérios, e também como você pode construir uma boa base inteligente, com inteligência de representação, com inteligência de modelagem dentro de todos os seus projetos do ArcCAD, utilizando aí algumas conferências. Mas vamos primeiro para o primeiro critério. O critério aqui que a Anissa mais pontuou e que é mais interessante para vocês, né, notarem, foi o critério de explorador. Afinal de contas, tudo que você está vendo aqui dentro desse modelo, independente aí do nível de modelagem que tenha, foi feito utilizando só elementos nativos do ArcCAD. Ou seja, você olha para essa impressora e fala assim, nossa, da onde que ela importou? Qual site que ela achou? É nativo do ArcCAD. E aí você olha para esses vasos, para essa parte de decoração, né, que fica interessante, dá uma carinha super diferenciada pro modelo dela. Pois é, né? Da onde que ela trouxe? Poder da abstração. Utilizando apenas elementos nativos do ArcCAD e com o poder da abstração a seu favor, ela conseguiu fazer essa modelagem inteiramente feita de elementos decorativos, elementos de, né, que trazem o feeling do ambiente, que respeitam o briefing do projeto, que era de fazer um escritório para um casal meio nerd, meio cinéfilo e essas coisas assim, totalmente à tona aí pro projeto dela, pra proposta dela em si. Quando eu falo para você do poder da abstração, é a capacidade de você, por exemplo, pegar um objeto do ArcCAD, uma tigela, uma bandeja, um copo, uma árvore, uma cadeira, uma mesa, qualquer objeto que seja nativo do ArcCAD, ou seja, que você não importou de fora, não trouxe, não modelou de qualquer outra forma, só um objeto mesmo, e através da edição, da abstração daquele objeto, você conseguir transformar ele em outra coisa totalmente diferente. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um vaso diferente e eu vou lá e busco o objeto vaso, não vou achar necessariamente o vaso que eu queira. Porém, se eu for no objeto de tigela, sim, tigela, e fizer umas edições diferenciadas, aí eu consigo ter um resultado muito mais satisfatório para um vaso que eu gostaria de ter, né, no objeto vaso, mas que eu não tenho no objeto vaso, mas eu utilizo do poder da abstração e da minha capacidade exploradora dentro do ArcCAD para conseguir explorar cada edição e extrair o melhor de cada objeto nativo. E a Anissa cumpriu muito bem esses critérios, principalmente trazendo aí graminhas, literalmente gramas do modelo aqui para representar vegetações que seriam suculentas e tudo mais, e também utilizando, por exemplo, de objetos como objeto tigela, né, como você pode ver, para fazer um vaso de planta simples assim. E sempre que você for ver um modelo muito bem executado no critério explorador, ou seja, teve uma nota alta no critério explorador, você necessariamente vai ver um modelo que aproveita muito das configurações nativas do próprio ArcCAD, que aproveita tudo que o ArcCAD já tem pronto para te dar, sem você precisar ficar se estendendo muito, nem em outras ferramentas, nem em sites externos, nem em gambiarras bizarras que você está pensando em fazer, porque não é preciso. É só você realmente aprender a ferramenta com base, com embasamento, para você conseguir sugar o máximo que ela tem para te dar. O outro critério que a Anissa pontuou aí, nota máxima, e que eu tenho que trazer para você, foi no quesito de MIS Projeto. E que aqui, como você pode perceber, que aqui, dentro de um modelo de missão 1, que é basicamente a construção de um modelo mesmo 3D dentro do ArcCAD, sem utilização aí para representação, né? Porque o foco não é uma apresentação de sucesso, o foco é uma modelagem arroz com feijão bem feita. Dentro aqui, o critério de MIS Projeto, ele é muito apresentado com a qualidade de superfícies. Quando a gente fala de superfícies, é tudo que traz textura à modelagem. Ou seja, se eu quero que meu cliente olhe para o meu modelo, entenda que aquele móvel, ele vai receber um laminado, vai receber um MDF que representa
madeira mesmo, com os veios da madeira, determinada coloração, determinada padronagem de acabamento, dentro do modelo do arcade, esse elemento precisa também estar da mesma forma representativa, muito parecida com o que seria na realidade. Então, quanto melhor as superfícies que você for criar, melhor vai ficar a sensação tátil, né? Aquela sensação de que você poderia tocar no modelo e você sentiria aquela textura, melhor isso é trazida do seu modelo para o seu cliente na hora da sua apresentação. E aqui a Anícia, ela mandou muito bem, mas muito bem mesmo, dentro da utilização de superfícies e também de imagens. Como assim imagens? Bom, através das imagens a gente pode criar duas coisas, tanto as superfícies quanto também a utilização dessas imagens dentro dos elementos de objetos. Ou seja, ao mesmo tempo que ela trouxe texturas para criar as suas superfícies, ela também trouxe texturas para aplicar nos objetos em si, dentro das definições. É quase como se fosse um combo, sabe? Tipo um Kamehameha do critério explorador dela com o critério de Miss Projeto, fazendo assim, ó. Ui, Kamehameha junto? Eu não lembro como é que faz, mas eu sei que Kamehameha é tipo assim. Mas aí tem a fusão, né? Tem a fusão lá dos Dragon Ball. Bom, mas seria basicamente a união do critério explorador dela com o critério de Miss Projeto, ou seja, pontuando em ambos, quando você faz aí a utilização de boas texturas dentro de bons objetos, sabendo configurar esses bons objetos para que eles representem dentro do projeto algo significativo na decoração, né? Não é só uma decoração só para encher prateleira, mas sim é uma decoração temática que auxilia ali o cliente, por exemplo, olhar para o modelo, olhar aquele quadro que tem uma foto dele ali, dele, da família dele, e falar assim, nossa, esse projeto não é qualquer projeto, esse projeto foi feito pra mim. Então, quando a gente utiliza muito bem objetos bons, texturas boas, a gente traz essa sensação tátil pra nós, né? Traz esse critério mais tátil pra nós e também traz mais pessoalidade pro nosso modelo. O que na hora de uma apresentação de estudo preliminar faz total diferença pro cliente entender a sua proposta e também concordar ou aceitar ou aprovar ela de primeira. E isso foi muito bem feito, especialmente nessa parte onde a Anissa trouxe aí várias imagens de Senhor dos Anéis. Como uma boa nerd, eu sou muito favorável a essas imagens porque elas são muito incríveis. E também em texturas de superfícies, como por exemplo esse papel de parede, né? Que na verdade ela pode até ser aquela tinta que tem meio que uns toques de brilhinho, né? Se alguém nunca viu numa casa cor, tá bem famoso recentemente. Boas texturas de madeiras, né? Muito bem aplicadas. E também textura aí de piso e de paredes levemente texturizadas, né? Dá pra perceber que ela trouxe uma certa texturização ao modelo dela, mesmo que fosse um modelo de um estudo preliminar, por exemplo. E quando a gente traz esse nível de pessoalização, que é você trazer elementos, por exemplo, que seu cliente concordaria, que seu cliente gostaria, que seu cliente se vê dentro daquele projeto, além de você pontuar num ótimo critério, né, de Miss Projeto, você também facilita a aprovação dele, porque ele vai realmente sentir naquele espaço, ele vai entender a sua visão pro espaço dele, o que fica muito mais fácil para ele se sentir abraçado pelo seu projeto e muito mais fácil dele aprovar o projeto de primeira. Inclusive, isso foi uma das coisas que a Anissa comentou pra mim, que a partir do momento que ela começou a fazer esse tipo de pessoalização, né, que ela já fazia antes, e juntar esse tipo de pessoalização com uma boa apresentação de sucesso, entregando BIMX, entregando uma experiência interativa pro projeto dela, os clientes começaram a aprovar muito mais rápido o projeto, né, inclusive falando, né, tem um print aqui da conversa com ela, falando que o projeto foi aprovado de primeira, exatamente porque ela entregou essa experiência diferenciada. E esse tipo de situação não é só com quadro, não é só com textura, não é só com superfície, mas sim também com uma qualidade de modelagem muito mais parecida com a realidade. Como assim? Quando a gente faz o uso de objetos nativos do arcade, um desses objetos, ou alguns desses objetos, são também objetos que nós, né, nós seres humanos, só veríamos no mundo real, que dificilmente é colocado num render, que dificilmente é colocado num projeto, mas quando colocado, quando apresentado
significado quando, né, inserido na modelagem de uma forma estratégica, traz uma similaridade com a realidade. Basicamente, a gente se sente dentro do espaço que a gente vai viver, que a gente vai morar, que a gente vai trabalhar, exatamente porque você tem certos elementos que são muito mais rotineiros, né, da nossa rotina, como, por exemplo, pontos de tomadas e pontos de spot. Eu sei, você vai falar, mas Bela, ponto de tomada não é bonito. Pode não ser bonito, mas ele dá a sensação de realidade mais palpável no seu projeto para o seu cliente. Ou seja, o cliente entende que aquele espaço, ele tem aí uma sensação real, realista. Melhor do que muito render realista é você só colocar uma tomada, um switch, né, de interruptor, você colocar os spots, porque o cliente, por mais que não seja exatamente a última versão final do seu projeto, ele vai sentir que aquele espaço, ele é mais real do que se fosse só uma imagem fictícia do ambiente sem tomadas nem nada assim. Então ele já passa a identificar aqueles pontos como uma coisa que ele vai ver no mundo real, que ele vai pegar e ligar, né, a bateria do celular dele na tomada. E ele passa a se ver dentro daquele ambiente mais utilizando, exatamente por esses pequenos detalhes. E óbvio, isso aí são pequenas percepções, pequenas questões que podem ajudar o seu projeto a ser aprovado muito mais rápido e também podem ajudar aí o seu modelo a ter essa cara mais pessoal para o cliente que está propondo ele. E a Anícia, ela fez muito bem, trouxe muito bem esses elementos, tanto de tomadas, você pode perceber aqui, ó, de tomadas e tudo mais, quanto também persianas, que é uma coisa que normalmente a gente não se preocupa, né? E até mesmo a questão de spots. Então a gente pode perceber aqui, ó, que além do forro que ela projetou, ela também se preocupou em colocar os spots, de mostrar os spots, o que deixa uma cara muito mais amigável, mostrando que esse projeto, por mais que ele seja um projeto de proposta, né, de estudo preliminar, a pessoa consegue se ver utilizando esse ambiente, que é uma característica que você pode esperar de uma modelagem muito bem feita. Mas tá bom, Bela, você já explicou que se a gente fizer bons usos de bibliotecas nativas, se a gente estender as definições desses itens para que eles fiquem mais adaptados para nossa realidade e para a realidade do cliente que a gente está apresentando no projeto, e fazer várias superfícies com boas texturas em alta qualidade, texturas que dão essa apalpada, né? Dão essa sensação de tato. Nice. Boa no modelo, e também trazer aí elementos de similaridade dentro dos nossos modelos para os projetos que a gente está apresentando, a gente consegue acertar muito cheio, certo? Certo. Tá bom, Bela, mas e o que a Anícia tinha para melhorar então? Por que esse projeto não foi 10 de 10? Bom, ele podia ser 100 de 10, né? Eu já falei isso antes, mas esse projeto ele tá muito bem feito, muito impecável, com muitos detalhes, que eles são aqueles detalhes que dá para perceber que a pessoa realmente teve um cuidado extra na hora de fazer a modelagem, na hora de fazer a proposta do projeto. Quando você demonstra isso para um cliente, mano, assim, não tem muito mais o que você falar. Você tá demonstrando a sua ideia na sua melhor versão possível. Por isso que os projetos, quando são utilizados, né, quando são munidos desse tipo de critérios altos, eles conseguem entregar um valor absurdo pro cliente, e é muito mais fácil de um cliente aprovar de primeira mão ele, né? Então, se você quer dica para você ter um projeto bem aprovado, é só você ter esse toque extra, sabe? Esse cuidado extra com a sua modelagem, com a sua proposta de projeto, pensando até mesmo nesses pequenos pontos que eu citei aí durante essa análise. Mas o que a Anícia poderia ter melhorado? Bom, e aí nesse ponto a gente vai pro critério de senso de projeto, que pra mim é um dos mais importantes numa missão 1, que é basicamente você construir uma base inteligente do projeto. Como assim? Basicamente, quando a gente fala de uma modelagem BIM, a gente fala de uma modelagem com inteligência ou com informação. Se inclusive você não sabe o que é BIM, recomendo o vídeo sobre BIM, explicando sobre BIM, que eu vou deixar na descrição para você, né, complementar aqui esses estudos. E quando a gente fala de uma modelagem inteligente dentro do Arcade, a gente tá falando de duas coisas que a gente precisa se preocupar, e que inclusive para mim é um dos grandes focos do nível 1 dentro da SPMT, que é a questão de você atribuir boas classificações e bons vegetais. E nisso, por mais que seja, mais belas, não afetou nada na vida da Anícia, não afetou, mas vai afetar provavelmente lá no futuro, quando ela quiser extrair tabelas, quando ela quiser ter uma boa representação com sobreposições gráficas, quando ela quiser ter plantas, tabelas, quantitativos ou detalhes diferenciados nas apresentações de sucesso dela. Então é por isso que desde o início, por mais que seja assim uma coisa muito pequena, mas não é pequeno, nem um pouco pequeno, eu pego muito no pé dos meus alunos para que eles tenham essas duas questões muito
muito cravadas na cabeça deles. Então, uma das coisas que a Anissa poderia ter melhorado, e coloco aqui pra você pontuar, pra você anotar e você verificar em todo o santo modelo que você estiver fazendo dentro do arcade, é fazer as classificações de uma forma coerente com as informações que você quer ter do seu modelo, né, com a inteligência que você quer ter dentro do seu modelo, e fazer a parte de vegetais, colocar cada item em um vegetal específico, né, cada item dentro da sua camada, né, porque o vegetal ele se assemelha muito mais com um layer do AutoCAD ou com uma camada do SketchUp, mas colocar cada item dentro do seu respectivo vegetal para que você mais pra frente consiga filtrar o que você quer ver do que você não quer ver, ou do que você quer ver naquela tabela específica, ou do que você não quer ver naquela tabela específica, o que você quer ver naquele corte, ou naquele detalhe, ou naquela planta. Então, quando a gente utiliza boas formatações de vegetais e também atribui boas classificações, a gente tem um modelo que tem um potencial de ser muito inteligente e de facilitar a nossa vida de trabalho. Então, por mais que pequeno, né, mas são pequenos detalhes que realmente importam na hora de uma avaliação, a gente tem situações assim, ó, que acontece muito, tá? É muito comum de você ter um item sem nenhuma classificação, ou seja, se esse item ele precisasse entrar numa tabela quantitativa de itens decorativos que precisasse ter informação, ele não entraria exatamente porque ele tá sem classificação, e aí você perderia a inteligência do seu modelo. Assim como você pode ter aqui a situação de um objeto de decoração, só que ele tá na classificação de mobiliário, e aí você vai pensar assim, tá, mas esse item, ele recebe mesmos grupos de informações do que mobiliário? Ou não? Ou sim? Não sei. Mas aí você vai ter que ponderar, né, o que é o caso. No caso aqui, a Anissa, ela tinha já criado outras classificações que seriam mais adequadas para colocar itens de decoração. E exatamente por isso foi pontuado para ela que talvez seria legal dela revisitar algumas classificações e, né, dar uma conferida extra em relação tanto à parte de elementos sem classificação ou elementos que estão em vegetais que levemente questionáveis em termos de organização dos elementos no modelo. E óbvio, eu falo tudo isso porque eu sei que o modelo de relatório do SPMT, ele chega mais próximo de ser um modelo feito com toque, de tantas pequenas coisas que a gente pontua e que a gente faz questão mesmo de levantar, de analisar, de abrir o modelo, de analisar item por item, às vezes até mesmo de listar quais itens que estão fora, o porquê que estão fora, o porquê que a gente poderia aprimorar essa classificação, o porquê que a gente poderia melhorar esses vegetais e assim por diante. É óbvio que esse projeto da Anissa, ele arranca sorrisos, né? Se você não sorriu durante essa análise de projeto inteiro, eu nem sei o que te falar, mas ele realmente arranca sorrisos porque ele é um projeto muito bem feito, com muita noção de pessoalidade, com muitas boas superfícies bem feitas e o melhor de tudo, tendo sido feito toda a modelagem dele só utilizando elementos nativos. E isso é um dos pontos assim maiores, porque dá pra perceber que a Anissa, ela sabe utilizar a ferramenta que é dada pra ela, que é o ArchiCAD, e sabe utilizar ela muito bem, inclusive. Se você quiser também conhecer o trabalho da Anissa, vou deixar o perfil dela aqui pra você também conhecer. E também, se você gostou dessa análise ou da última análise, né, que foi feita, eu te convido a já deixar o joinha aqui no vídeo pra falar que esse vídeo realmente tá topzera, né? Tá muito bom. Deixa o YouTube aí recomendar pra outras pessoas também, fazendo um favor. E também se inscrever no canal, ativando a notificação no sininho, porque afinal de contas, além de conteúdos como esse, também tem outros conteúdos saindo por aqui, e que eu tenho certeza que se você quiser aprender CAD, né, com mais profundidade, você também vai gostar. E dito tudo isso, um bem beijo pra todos vocês, e eu vejo você no próximo vídeo.